Nós encerramos a última aula falando sobre os parâmetros dimensionais de um motor hidráulico. E o motor hidráulico, nós vimos que as suas principais dimensões são especificadas em função do volume de deslocamento de óleo hidráulico. E agora, nessa videoaula, nós adentraremos no conteúdo de projeto, dimensionamento e análise de circuitos de óleo hidráulicos, aqui da disciplina de projetos de máquinas do curso de Engenharia Agrícola. E nós especificaremos um motor hidráulico para uma configuração em que esse motor hidráulico vai ser utilizado para elevar uma carga de 500 kg, ou seja, 500 kgf. E nessa montagem é aplicado para a elevação da carga uma polia que possui um diâmetro de 20 centímetros. Vamos ainda continuar especificando, e essa carga ela vai ser elevada a uma altura de 15 metros. E esse deslocamento deve ser realizado com um tempo de 10 segundos. E nós vamos considerar a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo quadrado. E para esse acionamento vai ser acoplado então um motor hidráulico. E é esse motor hidráulico que nós vamos fazer o dimensionamento aqui nessa aula. Vamos então começar com a resolução. E o primeiro passo da resolução que nós vamos ter é determinar o momento torsor. Então vamos calcular o momento torsor. Mas como que nós calculamos o momento torsor? Desde o nosso início da disciplina, nós temos enfatizado que o momento torsor existe algumas formas de cálculo do momento, mas dentre as formas nós vamos aqui especificar que a força tangencial nós vamos multiplicar pelo raio da polia. Então, considerando essa premissa, em que nós temos o cálculo do torque a partir da força tangencial e multiplicado pelo raio da polia, nós vamos considerar o seguinte: nós vamos ter que a força tangencial, nesse caso em específico, vai ser dada pelo peso de elevação da carga de 500 kgf. E esse valor da carga nós multiplicaremos pela aceleração da gravidade, que foi especificada em 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que nós estamos fazendo isso para transformar esse valor de carga em newtons, porque o torque, nós aqui trabalhamos com o Sistema Internacional de Unidades, nós vamos especificar o torque em newton-metros. Então nós estamos aqui transformando, multiplicando o 500 kgf vezes 9,81, e nós vamos ter um resultado aí na ordem de aproximadamente uns 495 newtons. Agora nós também vamos considerar o raio da polia acionada. Da especificação do exercício, nós vimos que a polia possui um diâmetro de 20 centímetros. Dessa forma, o raio é de 10 centímetros. E o raio nós vamos especificar em metros. Então, nós vamos ter 0,1 metros. Agora está fácil para a gente calcular o valor do torque. Fazendo esse resultado, nós vamos ter uma observação de um valor de torque na ordem de 490,5 Nm. Então, esse é o primeiro resultado. Além disso, nós também vamos poder calcular a demanda de potência. E a demanda de potência nós vamos calcular utilizando uma forma de cálculo bastante semelhante ao que nós já tínhamos trabalhado aí ao longo da disciplina. Vamos também lembrar que a potência pode ser calculada
em função da velocidade tangencial e da força tangencial. Também é uma das formas que nós podemos calcular a potência, em função da força tangencial, enfatizando mais uma vez, em função da velocidade tangencial. Mas qual é o valor da velocidade tangencial? Lembrando que aqui nós já temos o valor da força tangencial em função da elevação da carga. Mas nós também temos o valor da velocidade tangencial, porque de uma forma média nós vimos que vai ser necessário fazer essa elevação da carga num percurso de 15 metros em 10 segundos. Dessa forma, a velocidade tangencial média para realizar esse percurso vai ser de quanto? Vai ser na ordem de 1,5 metros por segundo. Agora sim, nós já podemos calcular, fazer essa estimativa da demanda de potência para fazer essa elevação da carga. E nós vamos calcular em função da força tangencial, que nós vimos que equivale a 500 kgf multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade, e nós também vamos considerar a velocidade tangencial de 1,5 metros por segundo. E é dessa forma que nós vamos então observar o valor da potência. E essa potência, dessa forma, né, nós especificando, né, fazendo a especificação em Newton metro por segundo, nós vamos ter uma especificação de potência em watts. E nós vamos chegar no resultado de 7.357,5 watts. E é claro que nós estamos vendo aqui que a demanda de potência é elevada, porque nós temos que fazer elevação de 500 kgf. É uma carga considerável, então demanda uma potência também considerável. Então, nesse primeiro passo, além do momento torsor, foi definido a potência, a demanda de potência. Então, enfatizando, neste primeiro passo foi definida a demanda sobre o momento torsor e potência. Vamos agora abrir um segundo passo. Nesse segundo passo, nós vamos fazer algumas verificações relacionadas à seleção do motor. Para fazer essa seleção do motor, nós vamos retornar ao catálogo. E neste catálogo, onde nós temos diferentes tamanhos nominais de motor, veja que os tamanhos são especificados em função do volume de absorção. E esse volume de absorção está bastante associado com a capacidade de transmitir torque. Então, vamos imaginar que nós vamos fazer a seleção deste motor, que tem uma capacidade de transmitir um torque de 501, na ordem de 501 Nm. Esse é o momento torsor, então, para este motor hidráulico com uma especificação de tamanho, com uma capacidade, né, de deslocamento volumétrico de 90 centímetros cúbicos por revolução, por rotação. Então vamos aqui agora tomar este tamanho, a especificação deste tamanho. Um motor com capacidade de transporte de fluido óleo hidráulico na ordem de 90 centímetros cúbicos por revolução. Então vamos ao segundo passo. E foi a seleção do motor hidráulico.
E vamos aqui lembrar também que esse motor, então, tem uma capacidade de absorção de 90 centímetros cúbicos por revolução. Na sequência, calculado, tendo essa especificação sobre o volume de absorção, nós vamos aqui agora fazer o cálculo da demanda de pressão, alcançada por este motor, que possui esse volume de absorção na ordem de 90 centímetros cúbicos, e também considerando que esse motor vai ter que desempenhar uma ordem de 490 Nm. Com essas informações, nós vamos poder então calcular qual que vai ser a demanda de pressão por esse motor. Então vamos aqui especificar o diferencial de pressão e vamos lembrar que neste caso, este motor em específico, ele vai ter que disponibilizar um torque na ordem de 490 Nm, e nós vamos associar esse resultado com o volume de absorção. Lembrando que o volume de absorção é na ordem de 90 centímetros cúbicos por revolução. Porém, quando nós temos esse resultado, de uma divisão, nós podemos trazer esse valor que está aqui no denominador do centímetros cúbicos por revolução, nós vamos levar lá para a parte de cima da equação. Então, fazendo esse algebrismo, nós vamos ter esse estilo de resultado. Agora, nós vamos aqui lembrar que vamos fazer uma especificação, que esse diferencial de pressão nós vamos especificar em Pascal. Lembrando que um Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Então essa é a unidade de Pascal, 1 Newton por metro quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a seguinte conversão. Nós vamos considerar que 100 centímetros cúbicos, 100 elevado à terceira potência, é igual aqui então a 100 centímetros cúbicos, equivale a 1 metro cúbico. Então, 100 centímetros cúbicos, 100 centímetros elevado à terceira potência é igual a 1 metro cúbico, equivale a 1 metro cúbico. Uma outra máxima que nós ainda vamos também considerar é que 2 π radiano equivale a uma revolução completa. Então, fazendo esse resultado da multiplicação de 490,5 vezes 100 elevado à terceira potência, multiplicado por 2π e dividido por 90, nós vamos chegar no resultado de uma pressão na ordem de 34,2 vezes 10 elevado à sexta Pascal. Ou seja, 34,2 megapascal. Ainda falando sobre pressão, é muito bom a gente exercitar e lembrar que um bar equivale a 100.000
equivale a 100.000 Pascal. Então, se a gente dividir esse valor de 34,2 milhões de pascais, dividir por 100.000, nós vamos chegar no resultado em equivalência da pressão em bar. Então, vamos aqui especificar que nós temos uma equivalência de 342 bar. Então, nesse caso em específico, a demanda de pressão para esse motor, considerando que existe uma demanda de 490,5 Nm, e nós fizemos a seleção de um motor que traz um deslocamento volumétrico na ordem de 90 centímetros cúbicos por revolução. Para ele fazer esse desempenho de trabalho, vai ser necessário uma pressão de trabalho de 342 bar. E nós podemos voltar ao catálogo e observar se esse resultado faz sentido. Então vamos aqui retomar o catálogo e vamos observar que realmente aqui, considerando essa faixa de trabalho, né, onde nós temos aqui um motor com capacidade de trabalho na ordem de 501 Nm, nesse caso a pressão máxima de trabalho pode chegar a 350 bar ou então a 400 bar. Mas então, nós podemos observar que sim, é possível nós realizarmos esse trabalho. A pressão ela não ultrapassa esse limite da pressão máxima de trabalho. Calculado a potência, calculada a pressão, nós também podemos calcular a demanda de vazão de óleo hidráulico, utilizando os valores da pressão, e da potência. E por que isso? Vamos aqui abrir mais uma parte da página para lembrar o seguinte: a potência óleo hidráulica pode ser definida, uma potência óleo hidráulica em watts, lembrando que neste caso nós temos o watts. O watts equivale a uma unidade de Newton metro por segundo. 1 Newton metro por segundo é igual a 1 watts. Então, nós temos que a potência é igual a delta de pressão, especificado em Pascal. Lembrando que o Pascal é igual ao Newton por metro quadrado, multiplicado pela vazão. Só que aqui nós vamos ter um resultado de vazão especificado da seguinte forma. A vazão vai ter que ser especificada utilizando os valores do Sistema Internacional de Unidades, que é o metro cúbico por segundo. Então, percebam que dessa forma nós vamos ter o valor, né, da especificação da potência em watts em Newton metro por segundo, porque aqui nós temos as unidades, né, que vão se anular. Então, aqui nós vamos ter Newton multiplicado pelo metro dividido pelo segundo. Então, vamos aqui dar sequência nesse cálculo da potência, o cálculo, melhor dizendo, da vazão. Lembrando que nós especificamos no passo anterior o valor da potência demandada para o acionamento dessa carga, na ordem de 7.357,5 watts. O valor da pressão que nós especificamos em Pascal equivale a 34,2 vezes 10 a sexta Pascal.
E dessa forma nós podemos calcular o valor da vazão. Então vamos aqui colocar entre parênteses para melhor ficar especificado. Dessa forma, então, nós estamos calculando a vazão, que nesse caso em específico, a demanda de vazão que nós calculamos é na ordem. Fazendo esse resultado, nós vamos chegar no valor de 2,151 metros cúbicos por segundo. 2,51 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Porém, esse resultado não é usualmente observado, né? Não é a forma mais comum de ser ilustrada, um resultado de uma vazão óleo hidráulica, utilizando a unidade do Sistema Internacional em metros cúbicos por segundo. Então, nessa sequência, nós vamos converter esse valor em um valor em litros por minuto. Para isso, nós vamos aqui considerar que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Também temos que considerar que 60 segundos equivalem a 1 minuto. Dessa forma, nós vamos chegar na observação do valor de uma vazão em litros por minuto. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar uma vazão de 12, a exigência, né, de uma vazão de 12,9 litros por minuto. Ou 12,9 LPM. Então, esse aqui é o resultado. Para fazer, vamos aqui então enfatizar que para fazer o acionamento dessa carga de 500 kg nessa velocidade de 1,5 metros por segundo, vai ser necessário a aplicação de um motor hidráulico com um torque, com disponibilidade de torque de 490,5 Nm. Para este caso específico, nós especificamos um motor com um deslocamento volumétrico de 90 centímetros cúbicos por revolução. E para desempenhar esse trabalho, nós observamos que vai ser necessário que a bomba, que o sistema hidráulico demande uma pressão maior do que 342 bar. E em função dessa pressão e da demanda de potência que foi calculada em função da elevação da carga, neste intervalo de tempo, nós podemos utilizar essas métricas para calcular a vazão de óleo hidráulico. E nesse sentido, nós chegamos aqui no valor de uma vazão de óleo hidráulica para esse motor que tem esse deslocamento volumétrico de 90 centímetros cúbicos por revolução, uma vazão de 12,9 litros por minuto. Dessa forma aí, nós encerramos esse exercício. E para encerrar a videoaula, eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima videoaula.